Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão e construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós nos recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Bem, esta formação aqui do nosso núcleo de formação dos filhos de Kolbe, ela tem como objetivo, eu estava pensando em transformar essas formações em uma masterclass sobre a luta da mulher e o dragão. Nem falei com Michele, mas eu pretendo transformar esta formação especificamente em uma masterclass, talvez. Eu vou deixar gravada. Essa seria a primeira e eu queria fazer ela especificamente com vocês. Esta formação foi uma formação que eu dei num retiro da MI, já tem um tempo, né? E foi muito interessante a participação. Um frade muito querido me disse que era para realmente, naquele momento, ser como milite, né? E realmente denunciar, ir lá e falar. E aqui, obedecendo, nós fizemos essas 3 pregações. Eu queria trazer para vocês hoje o nosso núcleo interno de formação, que eu acho que ela é importante para a gente, tá? Pois bem, esta formação, ela tem um caráter especial, porque eu acredito que ela, se a gente prestar bem atenção, ela é um divisor de águas na nossa reflexão. Muitos de vocês aqui já possuem uma consciência de muitas das coisas que nós já falamos aqui, e tu vai gostar dessa formação, é a cara assim de vocês, né? Vocês gostam bastante desse tema. E foi interessante, porque esta formação, quando aconteceu, foi realmente uma formação em que realmente as estruturas ficaram abaladas, né? Foi realmente algo que sabe aquela coisa assim, eu me senti verdadeiramente humilde. O Frei falou que era para bater no mal e aí pronto, né? E aí a gente, como bom soldado da Imaculada, atira, né? Foi bem interessante. Me recordo que muitas pessoas, naquele momento, ao ouvir, ficaram realmente assim, a pensar, né? Principalmente na sua própria dimensão de vida referente ao seu chamado enquanto milite. Porque o miliciano, ele não pode concordar com aquilo que desconstrói a palavra de Deus. Então, o milite, ele realmente ele está aí para lutar, né? E esta é a nossa função. Nós vamos lá, vou apresentar a tela, aqui colocamos algumas questões para a gente ir pensando. Claro, a gente conta sempre com as contribuições dos irmãos aqui. E vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós podemos falar hoje é o fundamento. Ele não apareceu aqui. Vou melhorar esta letra para a gente poder. Fundamento da verdade. A gente precisa compreender isso. A grande dificuldade que nós temos em relação ao fundamento da verdade, ou, na verdade, como eu coloquei, na época foi o fundamento e a verdade. E aqui é importante perceber isso. Eu sempre gosto de falar aos meus alunos que quando a gente trata de fundamento e de verdade, nós estamos falando daquilo que eu sempre coloco como exemplo o chão. Eu digo a ele, nós não podemos duvidar que estamos sobre o solo, sobre a terra, sobre o solo, não é isso?
o elemento sólido do planeta, é fundamento, é o que sustenta. A casa está edificada literalmente sobre o solo. A nossa vida precisa estar edificada sobre a rocha. Esta rocha é Cristo. Este fundamento de vida eterna é Jesus Cristo. Se a vida perde o fundamento, se perde essas questões, a vida se torna qualquer coisa. A vida se torna, na verdade, um vazio. É como se nós estivéssemos planando ali no espaço, sem nada aos pés, sem nada, na verdade, né? Não há nem como classificar isso. E a gente percebe hoje, até mesmo na juventude, uma perspectiva de que não se aceita mais a verdade. Ou eu vejo muitos jovens, como professor, jovens dizerem assim: ah, mas a minha verdade não aceita. Coisas que são óbvias. E muitas das vezes, essa juventude tem aderido a coisas sem nenhum fundamento, sem perceber realmente qual é o fundamento das coisas. É uma adesão de forma, muitas das vezes, sentimental, e muitas vezes sem nenhum critério. A gente percebe quando um jovem não quer estudar, não tem gosto pelo estudo, pela aprendizagem. E aqui não estou falando, talvez, da mal aplicação da educação, porque hoje a educação é a educação da diversão, né? Do prazer, infelizmente. Não é educação somente da humanização. Mas, e mesmo nesse processo, talvez não tão exigente da educação, a gente tem jovens que não desejam aderir ou adentrar aquilo que é mais básico do ser humano, que é o desejo de conhecer. O professor Olavo de Carvalho tem um texto que é muito bacana sobre o desejo de conhecer e o poder de conhecer. São dois textos muito bons que nós podemos observar. Então, quando nós perdemos o fundamento, nós perdemos a noção de verdade, nós caminhamos para o caos. O caos, a desordem, a anarquia é o único processo. E aqui, no mais simples possível, é a lei do mais forte. Tá? E todas as estruturas que são edificadas e que são importantes, elas tendem a rachar e a ruir. Como uma casa, que se o fundamento não é bem feito, né, aquele radier ali que se faz para se construir a casa, se ele é mal feito, a casa tende a um certo tempo ela ruir e a cair. Tá? E é importante que a gente tenha isso na nossa estrutura interna. A gente não pode, nós temos isso. Só que não identificar isso, não conhecer isso, faz com que nós possamos viver da maneira mais desumana possível, ou da maneira mais anímica possível. E é assim que nós estamos, muitas vezes nós até que temos o ato da fé, estamos vivendo assim, das maneiras mais anímicas possíveis, tá? Nas dimensões mais anímicas. Nossos filhos estão sendo educados desta forma. A dinâmica da nossa casa é esta dinâmica anímica, sem fundamento, sem valores. Cada vez mais ter um fundamento, ter um valor se torna cada vez mais obsoleto. E não deve ser assim, né? Quando Jesus fala para Pedro, né, sobre a cruz, estamos aqui às vésperas da exaltação a Santa Cruz, hoje essa formação dia 13 de setembro, e também a Nossa Senhora das Dores, nós percebemos que Jesus Cristo fica sobre o seu apostolado à cruz, que foi meditado no domingo, e que hoje nós precisamos também observar. E não ser como Pedro, que isso não te aconteça. E aqui precisamos entender que o cristão ele é feito de cruz, e ressurreição. Esses fundamentos precisam estar enraizados em nós, nossas estruturas. Automaticamente, nós temos como fundamento da sociedade quem? A família. A família é o fundamento da sociedade. Tá? São João Paulo II já falou sobre isso. Outros pensadores bons pensadores já observaram essa questão. A família, ela é um ponto importante aqui, e a célula-mãe, perfeito, Silvana, exatamente isso, célula-mãe, e hoje, este fundamento não pode se perder, e até quando esse fundamento se fragmenta, se enfraquece,
que nós temos aqui as mais variadas questões que podem nos levar aqui às questões mais decadentes. Uma família decadente geralmente pode gerar pessoas decadentes. E a gente precisa compreender isso. Claro que a gente não pode, talvez, colocar toda a culpa nessas questões, mas a gente não pode negar que ela é, como base da sociedade, um elemento importante, fundamental, fundacional da estrutura de um ser humano que estará ali depois inserido na sociedade. No livro O Mistério Nupcial, do cardeal Angelo Scola, ele vai falar desta família enquanto fundamento da sociedade, célula-mãe, esta família que vai doar cidadãos para a sociedade, a família. No livro O Pai, o Marido, o Apóstolo, ele reitera este processo, e no finalzinho desse livro, do Pai, o Marido, o Apóstolo, você vai ver que ele vai direcionar o apostolado do Pai, é este que insere Cristo em sua casa, insere Cristo na sociedade, insere, inculca no coração dos seus filhos a palavra de Deus, e esses serão outros cristãos, outros cristos na sociedade. Quando isso é perdido, quando esse elemento ele é fragmentado, toda uma sociedade tende a ruir. Toda uma sociedade tende a se descaracterizar, a se descascar. Mas a gente precisa entender que a desconstrução dos valores, eu falava isso com um jovem ontem, né? Não é algo novo. Não é uma coisa, não é algo novo, não é por acaso, a palavra seria essa, né? Não é por acaso. Não é por acaso que a família é atacada. Existe uma luta que já acontece. E esta luta, ela é espiritual, mas esta luta é também uma luta da vida humana, tá? Mas ela começa no ambiente do espírito, do espiritual. E aqui nós percebemos que se você fala isso para uma pessoa, automaticamente a pessoa ela já vai te olhar com um olhar meio assim, nossa, então ele está falando coisa de igreja aí, de religião, então parece que essas coisas já não fazem mais a diferença. E a partir do momento em que a fé se torna fragmentada também, todos os fundamentos vão se fragmentando, inclusive a família, né, que é ali que deve existir aquele conceito de igreja doméstica que deve fomentar outros cristos também. A fragmentação da própria educação, a fragmentação das estruturas da sociedade. Nós podemos colocar aqui que desde a Idade Moderna, né, nós percebemos esta fragmentação com o Renascimento, né? Nós temos aqui, a partir deste momento, o antropocentrismo, em que o homem fica no centro, né? O homem ocupa o centro de todo o pensamento, não precisamos mais de Deus. Então, existe toda uma cultura, toda uma filosofia que vai ser edificada para desconstruir a Idade Média, ou medievo, ou existe uma cultura aqui voltada simplesmente para a desconstrução daquilo que foi fundamento da sociedade. A igreja ela é fundamento civilizacional. A igreja forjou a civilização e toda a cultura ocidental que nós temos hoje. Então, destruir essa desconstrução que começa dentro das estruturas da própria igreja, né, com o Guilherme de Ockham, né, que vai trazer aqui o nominalismo e que vai fragmentar essas questões com o voluntarismo, e que depois vai discorrer ali em René Descartes, tá? E que ele vai colocar o homem, entre outros autores que existem nessa época, e que a religião se torna, até o homem se torna o centro do pensamento, o homem se torna o centro de todas as coisas, e cada vez mais Deus vai sendo deixado de lado, não se vai mais respeitando os valores cristãos.
e a partir daí toda uma dinâmica de palavras ou construções históricas que vão distorcer verdadeiramente a história. Claro que a gente não está dizendo aqui que tudo que aconteceu na igreja foi feito de forma correta. A igreja é composta de pecadores, ela é santa, composta de pecadores, homens falhos. Mas há muitas coisas que foram ditas e que estão nos nossos livros e que são distorcidas. Claro, não é o nosso tema aqui, a gente poderia tratar disso em outro momento, mas é importante perceber. Por que eu digo isso? Porque quando seu filho está na escola, eu sou professor e eu vejo que um livro de história traz essa perspectiva, no imaginário do teu filho, o que vai estar ali incutido? Que a igreja é realmente esse fundamento horrível que está nos livros. Que na idade das trevas, e que tudo aquilo que é religioso, que é católico, ele é obscuro. Ele é algo ruim, que não deve ser pensado nem dito. E aí o teu filho que é católico, que escuta isso do professor de história, vai escutar isso na geografia, vai escutar isso nas aulas de ciência, vai escutar isso se tiver um péssimo professor de filosofia, vai escutar isso em tantos locais, ele vai se sentir acuado. E diante daquele grupo ali, o seu filho que não tem nenhum fundamento, só conhece uma catequese talvez rala, extremamente básica, sem nenhum fundamento realmente teológico, filosófico, ele não tendo argumentos, o que ele tem que fazer? Aderir. Ou até mesmo a chegar a um ponto de se decepcionar com Deus e deixar a fé. Aí começar a rejeitar, começar a perceber que o fundamento da fé, ele começa a ter dúvidas. Os fundamentos e a verdade começam a desaparecer, porque ninguém dá respostas. Não tem um pai para dar uma resposta, não tem um pai que fundamentou bem isso. Vai o catequista, coitado, o catequista também está ali, né, naquela luta ali, muitas vezes baseado num livro que ele recebe também básico, e às vezes, infelizmente, sobre pouca orientação dos sacerdotes. E aqui, nossos filhos ficam perdidos nas mãos desses conceitos imaginários. Então, a fé vai ficando fragmentada pelo processo educacional. Fora isso, também você vai percebendo cada vez mais que essas questões elas vão adentrando o coração. Quando os nossos filhos ou a pessoa não perde a fé, por ela não ter aquele fundamento, ela vai colocar assim, não, a fé é só para aquela questão pessoal que eu faço ali naquele dia do culto, da missa e pronto. Em outros ambientes, ela não pode ser discutida, não pode ser pensada. Ela é só para aquele ambiente da oração. Então, a fé deixa de permear a vida da pessoa. Porque nada da fé pode ser dialogado. Se fala de política, te já lembra que a igreja e o Estado, aquela relação complicada, tensa, e não entendemos que a igreja sustentou a cultura. Não compreende que a igreja que fundou as universidades, a igreja tinha as escolas paroquiais. Tá? Tem uma pergunta aqui, tem uma afirmação aqui do Mito. Deixa eu observar aqui. Não sei se vocês lembram de um projeto de algum político em colocar uma Bíblia no dique do Tororó. Eu era por isso, escutei de meus parentes dizendo que era errado, porque eles estavam querendo. Exatamente. E ali aí você coloca os orixás, porque faz parte da cultura. E aí você percebe que cultura ela vai estar ligado a uma questão mais relacionada a essas questões do culto afro, se você mora aqui na Bahia, ou no, essas questões. E a cultura cristã ela vai sendo colocada cada vez mais como se fosse algo que vai oprimir as outras culturas. Por quê? Porque nós temos uma visão de que as questões referentes ao descobrimento é sempre questões da opressão. Os jesuítas, olha que coisa interessante, gente. Os jesuítas que aqui chegaram deram ao o índio brasileiro, ele vivia de forma estritamente pré-histórica. E que o que o jesuíta, o que os padres deram ao índio? Gente, se você não quer ajudar uma civilização, a primeira coisa que você não dá a ele é cultura. Os índios o primeiro escrito desse país foi uma Bíblia na língua indígena. Quando você fundamenta uma língua, pessoal, o áudio para você está cortando? Michelle disse que o áudio está cortando para ela aqui.
Tá ok, você que está aí perturbando. Tá. Então, assim, olha, observe, você colocar para um índio, imagine, aquela língua indígena, se não fosse colocada no tupi, ela iria desaparecer. Porque a língua, ela é o fundamento da cultura. A linguagem, a língua, ela é o fundamento da cultura. Outra mensagem aqui, o respeito e tolerância é para qualquer seita. Exatamente, menos para a igreja. Exatamente isso. Então, nós estamos observando que há muitos elementos ali no ambiente da escola, no ambiente dos programas, de fragmentação do cristianismo, fragmentação dos fundamentos, que isso não é à toa. E aí nós vamos percebendo essa desconstrução dos valores. Os valores, eles vão perdendo o seu fundamento de verdade. Aquilo que é certo já não vale mais. E aí esses valores vão se fragmentando pela vontade de poder, que é chamada aqui pelo Viktor Frankl, vontade de poder. Eu escutei isso dos meus alunos, que não importa os meios, se são lícitos ou ilícitos, é importante que você faça, que você consiga o poder. Tendo o poder, não importa os meios. E aqui você lembra o Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Olhe como é que está a formação dos nossos jovens. Não há mais valores, não há mais regras. Olhe quantas coisas horríveis têm acontecido no ambiente da própria juventude. Assassinatos, estupros, né? Essa questão do dinheiro, independente, aí você vê nos programas, as pessoas cada vez mais vão deteriorando a própria humanidade, coisas cada vez mais vulgares, e isso vai se tornando ali a medida. Eu falava para os meus alunos hoje, né? Quem são os seus heróis? No seu imaginário, eles são heróis? E aí você vai distorcendo os valores, e cada vez mais o cristianismo vai sendo sufocado. A verdade vai sendo sufocado. Mas aí, dando um salto histórico aqui, nós vamos perceber que com o marxismo, tá? Com o marxismo, nós vamos ter um elemento de... Faltou o Ali, marxismo. Nós vamos ter um elemento que vai se utilizar da chamada... Da dialética, eu não vou explicar aqui profundamente o marxismo, porque senão... Ah, horrível. A luta de classes, né? Vou colocar só esse elemento aqui. Existem outros elementos aqui do marxismo, claro, que vai estar envolvido aqui. E sempre vai ter aquela dialética, né? Da tese, vai ter uma antítese, vai formar a luta dos opostos. Então, Marx vai fundamentar aqui que existe sempre um opressor e um oprimido. Né? Patrão contra trabalhadores, negros contra brancos, né? Homens contra mulheres, e especificamente nós temos aqui o pai contra os filhos. O pai é aquele opressor, aquele ditador, aquele ser autoritário, e os filhos são aqueles pobres coitados que vivem sobre a opressão dos seus pais miseráveis, que estão ali oprimindo, que não os deixam ser livres e que têm valores já velhos, caducos. Né? É o sentido também da modernidade, né? Do modernismo, em que o bom é o moderno, que não foi testado, que não foi observado, mas o bom é o moderno, e tudo que é antigo vai sendo colocado como obsoleto, como demodé. Essas são questões que estão incutidas no imaginário das pessoas. Eu escuto isso dos meus alunos o tempo inteiro. Ora, por quê? Nós temos aqui uma fragmentação da família, quando foi a questão do divórcio, a igreja sempre se colocou contra o divórcio, e aí você vê que esta fragmentação, né, e aqui já falou sobre o feminismo, todas essas questões, esta fragmentação causou nas pessoas, nas famílias, e aqui, claro, pelo contra-testemunho de muitos homens, né, a adesão das mulheres àquilo que é a lama dos homens, infelizmente, para dar o troco, essas questões, o contra-testemunho de religiosos pela questão da pedofilia no meio clerical, no meio da família, todas essas questões aí, a violência contra a mulher, tão muito recente aí, são valores que a gente parece que, quando são colocados nos jornais, esta é a verdade da vida. Então, por que confiar na família? Então, tem sempre esta luta.
Sempre esta luta. Tá? E nós vamos vivendo nestas dimensões de lutas. Nós vamos vivendo nessas dimensões, dessas falsas lutas. Enquanto a igreja fala de comum união, de unidade em meio à diversidade, tá? O próprio conceito de igualdade. O conceito de igualdade, ele elimina a sua individualidade. Elimina a sua individualidade. Você não pode ser quem você é. Então, qual é o padrão de igualdade que será colocado? Esse padrão de igualdade se torna o quê? Opressor. Percebe? Se eu tenho que dar um padrão de igualdade para todo mundo, eu estou excluindo a individualidade. E aí observe que as pessoas hoje estão vivendo ou em um padronismo, ou então nós não podemos ter padrões, nós não podemos ter fundamentos. Não existe verdade, não existe fundamento, existe o caos. Não existe ordem, tudo é desordem. O feio se torna hoje exposto. Nós aderimos ao feio. A pessoa fala assim, beleza não se põe mesa. Se põe sim. Eu não posso negar a beleza de um quadro. Eu não posso dizer que o cara bota um mictório e diz que aquilo ali é obra de arte. Há uma diferença gritante entre o cara bota o mictório com a pintura que está ali na Capela Sistina. Há uma grande diferença entre o cara que diz que tem uma obra de arte que não existe, que o cara pagou não sei quantos mil por uma obra que ele nem pintou, aquela belíssima estrutura das catedrais. Eu não posso dizer que um elemento que um cara rabisca, borra, sem nenhum sentido, com o intuito de justamente desconstruir a beleza, ele é belo. Não. Observem como as mulheres, o feminismo, que deveria ser uma exaltação daquilo que é o belo da mulher, é a desconstrução. Isso não é à toa. E essas estruturas estão entrando e adentrando nossas casas. Por exemplo, eu tenho uma filha, há 2 aninhos. Às vezes eu recebo assim, as pessoas doam assim umas roupas, e às vezes as pessoas nos presenteiam. E nos presenteiam com roupinhas extremamente... Gente, vamos parar aqui para pensar um pouco. Olha como as pessoas, mulheres, se vestem hoje. Nós vimos as damas que trabalham nas casas, que trabalhavam nas casas da luz vermelha com essas roupas, seminuas. E hoje se tornou comum. É antiquadro hoje uma criança está bem vestida. Às vezes a minha filha é chamada de velhinha. Assim, pessoas da minha família falam assim, parece uma velhinha. Porque a gente veste como criança. Porque não evita colocar... Às vezes, quando o short já está ficando muito curto, a Michelle só pode usar em casa, tá? Evitar levar para a rua com isso. Por quê? Porque a criança está sendo formada. E a própria utilização dos... Por exemplo, a criança tende a imitar os pais no processo da mimese. Se você, mãe, se veste mal, sua filha vai se vestir mal. Eu vejo como ela fica aqui imitando Michelle. Ela pega os sapatos de Michelle. Ninguém está dizendo assim, pegue o sapato de mamãe para você aprender a ser mulher. Ela vai imitando. Exatamente, a modéstia, a expressão dos valores. Exatamente, isso conta-se no dedo, inclusive na estrutura da igreja. Eu me lembro que quando eu dei catequese para o Crisma, o padre me dizia assim, olha, Carlos, porque não tinha coragem de falar, diga ao pessoal para vir bem vestido para o Crisma. E eu dizia, filho, ó senhora, por favor, eu me lembro que uma senhora vinha para o Crisma, era engraçado, eu tinha mania da aula do Crisma, sentado na mesa, e uma senhora vinha com uma saia que meu amigo dava para ver o sol e a lua. E um dia eu tive que dizer para a aula para falar que não adiantava cruzar as pernas, porque eu não me apoquentava com ninguém dali. Que o meu coração pertencia à minha esposa. Na hora, o tamanho da saia na próxima crisma aumentou. E é interessante isso, como as pessoas perdem um bom senso. Então, nós precisamos perceber, isso não é à toa. Vamos lá, vamos colocar algumas questões aqui sobre esse processo de desconstrução. Vamos dar nome aos bois, colocar os pingos nos is e mostrar a quem te mata a cobra e mostra o pau, como diz, né?
Eu tive que fazer alguns desses elementos aqui com os meus alunos, porque eles não acreditavam nessas questões. Nós temos aqui o senhor Marx, Karl Marx, aqui presente, né, com materialismo dialético. Eu vou falar sobre isso já já e em outras questões. Gente, eu acho que o texto não vai ficar muito legal. Se ficar ilegível aí, vocês me avisam. Tem este livro aqui do Marx, que é chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse foi um dos últimos livros que o Marx escreveu. O Marx percebeu, na verdade, o Engels, na verdade, ele percebeu que eles achavam que os trabalhadores iriam pegar em armas e que eles iam lutar contra os seus patrões opressores. Só que aconteceu o seguinte, aconteceu o contrário. Os trabalhadores pegaram em armas a favor dos patrões e a tão chamada revolução não aconteceu. Então, Marx, junto com Friedrich, na verdade, o livro é do Friedrich Engels, mas o livro é do Marx, né, juntamente com ele, que é o seu patrocinador, o Friedrich Engels, que é este cidadão aqui, é o patrocinador das obras do Marx. Ele vai perceber que existia um grande empecilho para que acontecesse a conclusão da chamada sociedade comunista perfeita. E este problema chamava-se a família. Então ele escreve esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Resumindo aqui, acho que não dá para essa tempestade de ideias aqui. Nesse livro, eu vou ler algumas coisas aqui, se não ficar muito legível. Acho que não está muito legível para vocês. O que ele vai dizer é o seguinte: ele vai pegar a partir de um sociólogo chamado Morgan, e ele vai dizer o seguinte, que no início da civilização nós éramos como os índios. E que... tá dando eco aqui, Pacheco. E que nós vivíamos como as tribos. E que não existia propriedade de ninguém. Inclusive, homens e mulheres viviam ali. Eu vou ler algumas coisas aqui. Vou pegar aqui. Bexiga, para de mexer isso aqui. Para vocês entenderem, isso aqui está no livro. Olha só. Os filhos de uma mulher e os de seu irmão chamam-se reciprocamente primos e primas. E não são simples nomes, mas a expressão das ideias que se tem do próximo e do distante, do igual ou do desigual, no parentesco consanguíneo. Ideias que servem de base a um sistema de parentesco inteiramente elaborado. Isso foi elaborado, tá? Você tem um primo, tem uma prima, foi elaborado. E é capaz de expressar muitas centenas de diferentes relações de parentesco de um único indivíduo. Mais ainda, esse sistema se acha em vigor não apenas entre todos os índios da América. Ele vai falar aqui, como também existe quase sem nenhuma modificação entre os aborígenes da Índia, as tribos dravidianas, no Deccan, e as tribos guaras do Hindustão. As expressões de parentesco dos tamilas, no sul da Índia, e dos senecas iroques, nos estados de Nova York, ainda hoje coincidem em mais de 200 relações de parentescos diferentes. Parece que é um estudo sociológico aqui dessa antropologia dos índios, mas olha no que vai resultar isso aqui. E nessas tribos da Índia, como entre índios da América, as relações de parentesco resultantes da vigente forma de família estão em contradição com o sistema de parentesco. Então, ou seja, existe um sistema ali indígena de forma incivilizado, falar isso hoje é um palavrão, e ele vai colocar assim, que ó, existe isso aqui. De repente, alguém criou um outro sistema para oprimir um sistema que já existia de forma natural. Tá? Aí ele vai dizer, como explicar esse fenômeno? Aí vai dizer assim, eu vou pegar o que eu destaquei aqui. A consanguinidade no regime social de todos os povos selvagens e bárbaros, a importância de tão difundido sistema não pode ser explicada com mero palavreado. Aí ele vai colocar
as designações, entre aspas, pai, filho, irmão, irmã, entre aspas, senhoras e senhores, entre aspas, que denomina que essas coisas são simbólicas. Não são simplesmente títulos honoríficos, mas, ao contrário, implicam em sérios deveres recíprocos, perfeitamente definidos, e cujo conjunto forma uma parte essencial do regime social destes povos. Nesse país, todos os filhos de irmãos e irmãs, sem exceção, são irmãos e irmãs entre si e são considerados filhos comuns, não só de sua mãe e de sua e das irmãs delas, ou de seu pai e dos irmãos dele, mas também de todos os irmãos e irmãs de seus pais e de suas mães, sem distinção. O que ele está dizendo aqui? Todo mundo ali misturar, por exemplo, como nossa família, todo mundo ali é parente, irmão de todo mundo. Até então parece que é muito normal, mas não é essa a questão. Quando está colocado ali, entre aspas, pai, mãe, filho e filho, está dizendo que esses títulos são simbólicos. Lembra que isso aqui é uma obra de Marx, tá? Eu não me recordo. Eu pego a data. Eu tenho esse livro aqui, depois eu vou olhar a data. Olha o que segue. Morgan, que é o sociólogo que ele vai utilizar para fundamentar esta teoria. Existia uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. Gente, ele está dizendo aqui que existia uma prática lícita de uma sexualidade promíscua. Todas as mulheres pertenciam a todos os homens. O que ele está dizendo aqui? Está falando, não é só de um poliamor, está falando também de pedofilia. É como se numa família todos os homens, todos os irmãos pudessem fazer sexo com a mãe, com as irmãs, com as primas, com as avós, sei lá, com todas as mulheres da tribo, estão liberados aqui. Ele vai dizer que esta era a forma primitiva e civilizacional de família. E ele vai dizer que veio, claro, posteriormente ele vai falar isso, né? Que vai existir depois. Sabemos que hoje os vestígios descobertos por ele não conduzem a nenhum estado social de promiscuidade dos sexos. Aí ele vai dizer que as tradições religiosas, é que veio tirar isso aqui. O matrimônio por grupos, aquele estado social primitivo, admitindo-se que tenha realmente existido, pertence a uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência, nem mesmo entre os fósseis sociais. Então ele está dizendo que isso é mais anterior que o cristianismo. Então, que é original na cabeça deles. Ultimamente, passou a ser moda negar esse período inicial da vida sexual do homem. Marx escreve isso. Pretende poupar à humanidade esta vergonha, entre aspas, é que não é vergonha isso. E para isso apoia-se não apenas na falta de provas diretas, mas principalmente no exercício do reino animal. Então ele está colocando as relações familiares no nível da animalidade. É como animal. Como se a nossa relação, exatamente aí, eu sou de todo mundo e todo mundo. As músicas influenciam muito bem essa dinâmica de pensamento. A música alimenta a alma e nosso imaginário. Não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Olha aí, a gente vai ouvindo essas músicas, vai caindo nesta moda, vamos vivendo e a gente vai vestindo a música, vai vivenciando estas teorias. Então, nós percebemos aqui que existe um pressuposto teórico para a desconstrução da família, criado por Karl Marx. E o que é que nós temos aqui? Nossa Senhora em Fátima disse que a última luta
contra o demônio é contra a família. Nossa Senhora disse isso em Fátima. A última luta do demônio era contra a família. Você já ouviu falar aí, principalmente nas cartilhas aí de alguns senhores eclesiais, esse conceito de novas famílias? Está na boca das pessoas aí, né? Novas famílias. As teorias de gênero, a gente teria que fazer uma formação só especificamente sobre a teoria de gênero, que estão aí presentes. E o mais interessante é que as ideologias de gêneros vivem que a desconstrução daquilo que é a heteronormatividade, aquilo que Deus criou, homem e mulher. Então a gente percebe que não é só uma desconstrução da sociedade, é uma desconstrução da pessoa, é uma tomada de desconstrução da alma. Lembra Gênesis capítulo 3. O demônio vai atacar quem? O primeiro casal, Adão e Eva. Consegue perceber essas questões? Consegue perceber que essas coisas não é uma teoria, não é uma questão de teoria da conspiração, né? Não é uma verdade. E que as pessoas não conseguem mais perceber esta verdade. Se você fala que isto é uma luta religiosa, é uma luta espiritual, começou com essa loucura de religião. E mesmo quando você coloca no ambiente filosófico, eu contei um rapaz uma vez, quando Teresa estava para nasceu, eu conversava com um rapaz, a questão do governo, Bolsonaro, tal, isso, aquilo, eu dizia, a gente precisa apoiar a pauta conservadora, porque as ideologias estão chegando na escola, o cara, não, isso não vai ser aprovado, não é impossível, quem vai acreditar numa loucura dessa? Eu falei assim, você vigia o que os professores falam para o seu filho? O cara ficou assim, e se falar, eu não quero, não aceito que meu filho vive isso não, quem quiser, mas você tem como evitar isso? Você sabe o que o professor fala para o teu filho? A gente vai ver em escola católica isso aí. Entre aspas, né? Essa é uma questão. E aí, depois ele percebeu ali, ficou meio cercado, foi embora. Ah, beleza. O que você pensa? Não, beleza, irmão. Ó, Deus abençoe sua esposa, aí seu filhinho. Beleza. E as pessoas não conseguem perceber essas questões que estão aí. Poucas pessoas estão acordadas para isso. Isso não é dito nos movimentos. E é isso que me deixa irritado. Porque essas coisas estão acontecendo e a gente não está lidando com isso. Estamos deixando a coisa crescer. Aí eu tenho que até vai dizer assim, não, mas o joio tem que crescer com o trigo. Mas e na hora, como é que você vai cortar o trigo se você não, o joio, se você não sabe o que é o joio? Ele está crescendo junto com o trigo aí. Está deixando criar raízes. O mal, não, você não pode deixar o mal criar raízes. Porque, infelizmente, nós patrocinamos a ideologia. Faça uma reflexão. Se não, nós não patrocinamos a ideologia. Nós somos patrocinadores da ideologia. Então, como é que eu posso? Como viver o projeto de Deus? As pessoas acham que é possível viver este projeto de Deus, projeto da inimizade. Nas lives das quintas-feiras vai começar a aparecer isso agora nos textos. O professor Bindella escreve isso bem. A gente vai compreender aquela dinâmica do Gênesis capítulo 3, da Kenosis. Nós somos patrocinadores ou não? Para a gente sair da parte ruim também, mais uma apresentação de tela aqui para vocês. E esta parte aqui, eu tive que, infelizmente, Michele colocou, quando consumimos o que eles produzem, mídias, novelas, filmes, exatamente seriados,
pessoas acham que exagero, esse pessoal é exagerado, fanático. Porque eles não sabem. Eu vejo isso. A cada aula é um desafio para tentar colocar essas crianças, senhoras e senhores, de 6º ano, de 7º ano. Uma criança, há pouco tempo, me perguntou por que ela não poderia se vestir como uma... Porque ela era livre, o corpo dela era livre para fazer o que quisesse. Ela poderia se vestir como uma prostituta. Uma criança me disse isso. E ela me perguntou assim, por que aderir 6º ano, gente, a um conservadorismo? Uma criança de 6 anos. Eu tive que mostrar isso aqui para ela. Tive que falar, a gente começou a debater, discutir, e falar com ela sobre a Sulamit Firestone, neste livro, A Dialética do Sexo. Eu tive que mostrar isso aqui para ela, infelizmente. Eu vou avançar aqui algumas questões, tá? Porque o nosso tempo já está bem curto. Olha o que diz aqui. Vimos como as mulheres, no plano biológico, são diferenciadas dos homens. E no plano cultural, são diferenciadas do humano, ó, do humano. Mulher não é ser humano. Olha só, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma das baluartes do feminismo. Falei para os meus alunos isso aqui, tive que mostrar para eles isso. A natureza produziu a desigualdade fundamental. Metade da raça humana deve nutrir e educar as crianças de toda a raça, que foi mais tarde consolidada e institucionalizada, em benefício dos homens. Quando seu filho, criancinha, lê isso aqui na universidade, aquele jovenzinho que não cresceu, não saiu das fraldas, automaticamente, o que ele vai pensar? Aquele conceito velho, atrasado da Bíblia, da diferença sexual, é isso que causa desigualdade. A reprodução da espécie, ser de fecundos, não pode ser fecundo. Às vezes as pessoas me contam fazem ironias, né? Eu fico muito triste que às vezes são pessoas do Ministério da Família. Me contam assim, essa aí de família numerosas. Eu tenho vontade de dizer assim, não vou falar o que eu tenho vontade de dizer, mas enfim. A reprodução da espécie custa muito às mulheres. Né? Não só emocional, olha aí, sem TV em casa, olha aí, é um desafio que eu ainda estou tentando também desprogramar aqui, que infelizmente nós falhamos muito com o Davi, infelizmente. Né? A reprodução da espécie custa muito às mulheres, não só emocional, psicológica, culturalmente, como também temos excitamente materiais físicos. Antes do aparecimento recente dos métodos anticoncepcionais, os partos sucessivos levavam as mulheres a experimentarem constantes males femininos, ao envelhecimento precoce e à morte. As mulheres eram classe escrava, que mantinham a espécie a fim de que a outra metade fosse libertada. Então, aqui, a mulher não pode viver mais o sacrifício de ser mulher, de dar a vida a um filho, de parir, que é um peso. Exatamente. As pessoas, eu escutei de uma pessoa da igreja, cara, autoridade, falou assim, pô, você não tem mais tempo porque tá cheio de filho. Eu falei, fulano, você já viu quais são os fundamentos do matrimônio, você que é clero? O bem dos cônjuges e a educação dos filhos. Dos filhos, não está falando de um filho que eu tenho que ter menos filhos por causa da missão. A minha vocação é matrimonial. Estou aberto à vida. A igreja te pede o quê? Acabou a boca, calou logo a boca. Clero, viu? Isso seria a minha missão e minha casa, primeiramente. Minha casa. É a minha função levá-los ao céu. Eu não tenho que levar fulano. Claro, nós estamos aqui juntos. Mas, que adianta eu falar isso aqui para vocês e a minha casa aqui toda desestruturada?
Justamente nós estamos aqui como família cristã, buscando conhecer para ajudar a nossa família, primeiramente. Porque a gente tem que salvar o mundo inteiro e perder a nossa casa, a nossa família. Que a gente não faça um grande apostolado, mas que nossos filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus. Talvez é sobre os nossos ombros que eles vão evangelizar o mundo inteiro. Que assim seja. Porque isso aqui já está incutido nas universidades. Isso aqui já está de forma muito, já nem tanto pouco escancarada na mídia. Continuando aqui, proponho então que a primeira exigência para qualquer sistema alternativo seja a libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutora. A mulher não pode ser fecunda. Percebem isso? Percebe aonde está o veneno, gente? A palavra de Deus diz, sede fecundos. Gênesis 1, 28. Ação contra a família está dizendo que é preciso libertar a mulher da reprodução através de todos os meios disponíveis e a distribuição do papel de nutrição e educação das crianças entre a sociedade como um todo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Há muitas etapas nisso. Já existe uma aceitação conseguida com dificuldade do planejamento familiar. Planejamento familiar. Ainda que não da contracepção em si mesma. Desculpa. São inerentes a propostas. Então, até o método Billis, a gente tem que ter muito cuidado. Há muita gente que tem um pé atrás com o método Billis. Não estou falando mal. O casal daqui que faz o método Billis, que é o instrutor, vamos dizer assim, oficial, ele tem vários filhos. Mas as pessoas vão para a formação do método Billis para evitar filhos. É a chamada camisinha católica. Assim, libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social, que está organizada em torno da reprodução biológica. Tudo aqui está ligado à maternidade e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Nossa segunda exigência surgirá também como uma contestação básica à família, desta vez vista como uma unidade econômica. Eu vou fazer já o paralelo com os outros textos bíblicos. Lembra que no paraíso a serpente ataca a mulher, por quê? Porque da mulher gera vida. Da mulher gera... Já falou que a mulher é mais bonita, com certeza. A mulher é a expressão do belo, da beleza. A gente acha bonito uma mulher. Até a mulher fica naquela questão que fulano é bonito, que não é, tá exagerado. A mulher é o arquétipo da beleza. Mas a mulher ali, a Eva, é a mãe dos viventes. O demônio vai infectar Eva, vai degradar toda a humanidade. Porque a luta contra a nova Eva, Nossa Senhora, por isso, aqueles que aderem a esta política são como fala São Luís no tratado, se é da igreja, são servos escrupulosos, são filhos da serpente, filhos e amigos das serpentes, inimigos de Nossa Senhora, porque Deus quis salvar a humanidade pela maternidade divina. Nossa Senhora sempre virgem. Eu vi um pregador falar isso lá, uma bobagem, não falou da formação, não. E qual é o problema de Maria ter fazido sexo com José? Eu dizer, tem um problema na tua cabeça, idiota. Não quis falar isso, que eu fui com o intuito de ficar na paz. Como é que... Gente, é só... Aí o cara fala que tem uma leitura espiritual da Bíblia. Não tem uma leitura espiritual. Conhecer versículos bíblicos de cabeça de cor não significa conhecer o sentido do texto. É isso que nós precisamos dizer às mulheres. As mulheres precisam se libertar é desta opressão aqui. Desta tirania. E não é só... Tem muitos movimentos aí da igreja falando isso, reproduzindo esse discurso. Porque, como diz o Papa Leão XIII, a fumaça de Satanás entrou no Templo Santo. Entrou no Templo Santo. Continuando. Liberdade para todas as mulheres e crianças.
usarem a sua sexualidade como quiserem. Gente, lembra das propostas que estavam ali na eleição do governo Bolsonaro, do chamado kit gay, agora da questão de mudança de sexo para crianças? Isso é um plano que está em 1960. Esse livro é de 1960, da década de 60. Este plano já está articulado há muito tempo. Mas eles são pacientes. É como um demônio. Lembra que a palavra de Deus fala? É como um leão que ruge, que ronda. Olhe que o plano de desconstrução das mulheres e das crianças. O ataque das mulheres e também as crianças. Ameaçado ao precário equilíbrio interno da família. Estas repressões sexuais cresceram em proporção ao grau de exageração cultural da família biológica. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, poliformamente perversa. Lembra do que o Marx escreveu lá em cima, que eu falei para vocês? Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade, como ele colocou naquele projeto ali para a desconstrução, para a luta de classes, aquelas novas formas, aquela liberdade, aquela sexualidade promíscua, a prostituição autorizada. A mente plenamente sexuada, realizada no passado apenas em alguns indivíduos sobreviventes, torna-se universal. Porque se fala tudo é sexo. A música fala de sexo. Os programas só falam de sexo. Por quê? Porque o ambiente da sexualidade, ele fragmenta a inteligência. A inteligência é a nossa capacidade espiritual de captação da verdade. Olhe que as crianças chegam a um tempo que só pensam em namorar, só pensam em sexo. E aí esquecem do estudo. Porque a vida, eu falo para eles, por que a vida de vocês vive em torno de namorar? É como um bicho. Quem disse que porque a menina tá com essa carga de hormônios, que ela tem que namorar, tem que fazer sexo? Tem que só pensar nisso. Nós somos um ser humano, gente. O bicho, quando tem essa carga hormonal, ele não se controla. O ser humano se controla. Continuando aqui. Assim, se desenvolve um componente importante da imagem do pesadelo, a destruição da família. O último refúgio da intimidade, do confronto, da privacidade, do individualismo, etc. A intrusão total da economia da supraestrutura, essa é uma estrutura do marxismo, em todos os aspectos da vida. A convocação das mulheres para um mundo masculino. Convocação das mulheres para um mundo masculino. Olhem como estão as feministas nas universidades. Em vez da eliminação total das distinções de classes sociais. Vocês percebem isso hoje em dia? As mulheres cada vez mais masculinizadas no seu vestir. Sovaco cabeludo, perna cabeluda, parece uma desgraça viva. Parece o Satanás. Aquilo que Deus fez de belo, a mulher parece o cão chupando, nem chupando manga. E vão colocar isso como beleza, como padrão. Vocês percebem que isso aqui é de 1960. Está sendo incutido. Agora vem a pior parte. Olha, senta aí. Senta aí que essa agora, aqui é só, agora que é a pior parte. Essa é a parte mais preocupante. É por isso que nós temos que lutar contra a esquerda, porque isso é projeto da esquerda. Peço desculpas se alguém que assistir isso aqui, que eu vou compartilhar para os outros irmãos também, tá? Essas coisas ficam chateadas. Porque isso aqui é projeto político, isso aqui é projeto pedagógico, isso aqui é projeto social. Que temos que pesquise um pouco sobre Gramsci, vocês vão ver isso. A liberdade sexual, amor, etc. Porquanto não falamos muito sobre o amor e nem sobre a liberdade sexual. Não há razão para isso ser um problema. Não haverá nada os impedindo. Você sabe que a Anitta, ela faz o surubão. Ela faz suruba. E nossos filhos
são apaixonados pela Anitta, que fez uma tatuagem no ânus. E que foi o pai dela que levou para fazer a tatuagem no ânus, e todo mundo achou isso a coisa mais linda do mundo. Com uma licença total, as relações humanas finalmente serão redefinidas para melhor. Se uma criança não conhece a própria mãe, ou pelo menos não atribui a ela um valor especial em relação a outras pessoas, é pouco provável que ela a escolha como seu primeiro objeto de amor, apenas para depois ter que desenvolver inibições em relação, desculpe, a esse amor. É possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas, e aqui está falando relações físicas, relações íntimas, com pessoas do seu mesmo tamanho, por mera conveniência física, exatamente como os homens e as mulheres podem preferir um ao outro em vez de pessoa do mesmo sexo, por mera conveniência física. Ele está dizendo, vamos estimular cada vez mais cedo a nossos filhos a manipular os órgãos genitais uns dos outros e a fazerem sexo cada vez mais jovens. Tá vendo o projeto aí? Esse é o projeto. Botar as crianças... Isso aqui é projeto pedagógico. Na escola, infelizmente, nas universidades. Colocar as crianças do mesmo tamanho para começarem a fazer sexo. Aqui não fazendo a defesa. Quando o Bolsonaro denunciou, muita gente criticou. Um livro que as crianças ficavam olhando o pai e a mãe mantendo relações. Continuando. Mas, se ao contrário, ela escolhesse se relacionar sexualmente com adultos, mesmo que isso se desse com a própria mãe genética. Lembra do Marx? Lembra do projeto? Não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto, que é incesto, é o sexo entre pais e filhos, teria perdido valor. Household é um termo freudiano para essa questão, né? Você sabe que o Freud é tudo baseado no complexo de Édipo, né? Forma social transitória não estaria sujeita a perigos da endogamia. Assim, sem o tabu do incesto, os adultos poderiam voltar, dentro de poucas gerações, a uma sexualidade mais natural. Lembra do livro do Marx? Lembra do Morgan? Poliformamente pervertida. A concentração na sexualidade genital e no prazer orgásmico, dando lugar às relações físicas e emocionais totais que os incluíssem. As relações com crianças incluíam o grau de sexualidade genital que as crianças fossem capazes de ter. Provavelmente bem mais do que imaginávamos hoje. Mas pelo fato de a sexualidade não ser mais o foco dos relacionamentos, a ausência de orgasmo não constituiria um problema sério. Os tabus referentes à sexualidade entre adultos e crianças e a homossexualidade desapareceriam, tanto quanto as amizades não sexuais, o amor inibido quanto o alvo de Freud. Todas as relações íntimas incluiriam um relacionamento físico, desaparecendo de nossa estrutura psíquica. O conceito de relações físicas exclusivas, a monogamia, bem como a imagem do parceiro ideal. Ou seja, nós vamos permitir todo tipo de perversão sexual para que desapareça a monogamia. Qual é a receita importante aqui para isso? Eu recomendo o curso da Teologia do Corpo que eu coloquei para vocês. Contra isso, você precisa ter o argumento do curso da Teologia do Corpo. São João Paulo II teve um insight e pensou isso há muito tempo. Observe, meus queridos irmãos, que foi a partir da família que Deus desejou salvar a humanidade. Não é à toa que Deus escolheu uma mulher. Não é à toa que Deus escolheu a família para que a maternidade
como um projeto de salvação para todos nós. A gente compreende que cada um que adquire o sacramento do matrimônio é um combatente, é um milite. Por isso, pela Imaculada, fala São Maximiliano Kolbe. É preciso entender isso, compreender isso. É preciso, em cada uma das nossas casas, que a fé, o verdadeiro amor proposto pela Igreja, colocado por São João Paulo II, recomendo. Eu estava observando, puxa a orelha aqui. Poucas pessoas observaram as outras aulas sobre a teologia do corpo. Nós tivemos, foram 13 inscrições, Pacheco. 15 inscrições. Muita, um pouco mais da metade viram, eles têm acesso aqui ver, a primeira aula. Quase nenhuma segunda aula. Só uma pessoa nos deu feedback. Então, isso precisa ser observado, gente, estudado. Está ali. Pelo menos o básico está ali. Para você reordenar a sua sexualidade, para poder ensinar ao teu filho, posteriormente, sobre o verdadeiro valor. E a gente colocou, né, uma terceira aula sobre a educação sexual dos filhos. Baseado no documento, ele está. Sexualidade humana, verdade e significado de São João Paulo II. Então, esse apostolado é importante. Essa reordenação é importante. Porque nós vamos, não sei se nós conseguiremos frear este projeto. Essa é uma grande questão. E a gente precisa ser um multiplicador desta graça. A luta de São João Paulo II não pode parar. Ela precisa ser fomentada, aumentada. Você está nos nossos grupos de discussões. Você está nas pessoas que você encontra. Quantas pessoas você encontra que estão vivendo uma distorção do amor e que precisam de um conselho? E é você que está ali. Aquela alma foi colocada ali para que você a resgate em nome de Cristo, pela Imaculada. Então, tem essa dedicação. Também o estudo da oração é fortalecimento espiritual da inteligência. Precisamos compreender isso. Existe uma estrutura do mal. A nossa estrutura tem a arma e a base da verdade. E sobre ela está edificada a igreja. Está edificada a cruz de Cristo. Nós vamos rezar agora. Queria que a gente escutasse essa música. As vésperas aqui já da festa da exaltação a Santa Cruz. Que nós possamos, não como aquele Pedro que disse a Jesus que isso não te aconteça, mas possamos realmente abraçar esta missão, esta cruz que o Senhor nos deu, que é tábua de salvação para nós, que é a nossa família. Que possamos realmente nos levantar. O rapaz falava na pregação algo que eu achei muito bonito. Ele dizia assim, que o profeta escolhido nesta pandemia, achei lindo isso que ele falou, para resgatar as pessoas, ele leu Isaías 61, você, pregador, é você. Não é só o pregador do ministério, mas você, pai e mãe. A Sheila estava lá e depois eu fui embora, eu queria ter dito para ela, escolheu você. Você prega com a vida, mãe. Prega com a vida, Ítalo. Pregamos com a nossa vida, Silvani, Vanessa. E confiemos em Deus. A graça de Deus está sobre nós e temos a Imaculada, a nossa general. Nós possamos, ao ouvir esta música, se tiver um crucifixo, olhe para o crucifixo, olhe para Jesus. E ali deixe-se amar, deixe-se lançar nas chagas de Cristo. Confiemos em Cristo. Ele nos ajudará. Ele nos ajudará. Ele nos levará à vitória da cruz. Está baixando ainda porque tem essa perturbação dos próprios propagandas do TikTok. Eu vou escolher uma outra música. Escolhi uma, mas apareceu outra aqui.
Vejo teus cravos das mãos que apagam o castigo do mal. Vejo tua ferida que curou a ferida do meu coração. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chagas de amor, de amor. Vejo a lança que abriu, a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Vejo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal.